Olá, turminha do quinto ano. O nosso tema da aula de História é Elementos da Cultura dos Povos Indígenas no Brasil, entre os séculos XVI e XVII. Os jesuítas foram padres que pertenciam à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica, que tinha como objetivo a pregação do Evangelho pelo mundo. Essa ordem religiosa foi criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola e foi oficialmente reconhecida pela Igreja a partir do Papa Paulo III, em 1540. Os primeiros jesuítas que vieram ao Brasil chegaram com o primeiro governador-geral da colônia, Tomé de Souza, em 1549. Eles eram liderados por Manuel da Nóbrega e tinham como principal missão a cristianização dos nativos e zelar pela igreja instalada no Brasil colonial. Os jesuítas construíram locais chamados missões. Para que exercessem seu trabalho na colônia, inicialmente foi necessário criar uma comunicação com os nativos, uma vez que esses falavam tupi e os jesuítas falavam português. Assim, Padre José de Anchieta desenvolveu um manual que auxiliava na comunicação dos jesuítas com os nativos. Nesse período da história brasileira, o idioma mais comum existente aqui era a língua geral, que mesclava elementos do português com idiomas nativos. Além disso, os jesuítas tiveram um importante papel educacional no Brasil, pois além da catequese aos nativos, eles educavam os filhos dos colonos. Para que isso fosse possível, esses padres criaram colégios em diversas partes do Brasil, como aconteceu na cidade de Salvador e em São Paulo, de Piratininga, atual cidade de São Paulo. A respeito dos colégios dos jesuítas, o historiador Ronaldo Weinfras afirma: os colégios inacianos espalharam-se por todos os continentes, atravessando os 7 mares. Formavam professores, intelectuais e missionários. Dominavam o ensino em várias universidades, como a de Coimbra, consolidando a neoescolástica, com ênfase no estudo filosófico e teológico. Outra função importante dos jesuítas foi na pacificação dos povos indígenas, pois por meio de suas missões conseguiram ter grande contato com esses povos. Assim, os jesuítas realizavam a catequese dos povos nativos, além de realizarem uma tentativa de aculturação ao tentar assimilar o nativo a um modo de vida europeu. Os jesuítas também enfrentaram inúmeros conflitos com os colonos, que escravizavam indígenas durante os séculos XVI e XVII. A ação dos jesuítas em proteger os nativos da escravização levou a coroa a determinar leis que permitiam a escravização dos indígenas somente em casos de guerra justa, ou seja, quando os nativos atacavam algum português. Sobre isso, o historiador Ronaldo Weinfras afirma: o obstáculo maior enfrentado pela companhia foi a avidez dos colonos em escravizar os nativos. Os jesuítas resistiram em toda parte, sobretudo no século XVII, arrancando da coroa leis proibitivas do cativeiro indígena. Os colonos, por sua vez, sempre pressionaram pelo direito de apresar os índios em guerra justa, isto é, em suposta represália a índios hostis. Em 1640, colonos do Rio de Janeiro cercaram o Colégio do Morro do Castelo, acusando os jesuítas de mentores de nova lei proibitiva do cativeiro. Foi abotada fora dos padres, que só não foram mortos graças à intervenção do governador Salvador Correia de Sá e Benevides. No mesmo ano, foram expulsos de São Paulo, só regressando em 1653. Com o passar do tempo, os atritos dos jesuítas não se restringiram aos colonos, pois logo entraram em conflito com a coroa, após a Guerra Guaranítica, onde jesuítas e indígenas guaranis confrontaram tropas portuguesas pelo controle da missão, 7 povos das missões. No atual Rio Grande do Sul,
Além disso, o grande poder econômico desses religiosos despertou a cobiça da coroa portuguesa. E assim, em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de todas as suas colônias.